superando as situações difíceis da vida. Será que tem gente que enfrentou situações difíceis da vida nesse ano, hein? Hã? Será que o ano que vem ninguém vai enfrentar uma situação difícil na vida? Seria tão bom que a gente pudesse chegar na conclusão e dizer assim: não, acabou todo, agora não tem mais nenhuma situação difícil na vida, não vou enfrentar mais nada, né? Como é que a gente pode superar as situações difíceis? Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Jesus não disse assim: olha, no barco que vocês estiverem, não vai ter nenhuma sacudida. O que ele disse é: olha, comigo no barco vai tudo muito bem. E passa o temporal. Não é que não tem temporal, é que a gente passa pelo temporal. Então no barco, muitas vezes a tempestade vai sacudir a nossa vida. Vai nos sacudir, mas não vai nos afundar, porque no nosso barco está o Todo-Poderoso. Está o Todo-Poderoso. Eu quero ler com vocês o Salmo 39 para a gente terminar a reflexão que nós começamos na semana passada. Vamos ler junto o Salmo 39, eu tenho aqui a versão eletrônica para vocês me acompanhar. Eu disse: vigiarei a minha conduta, e não pecarei em palavras, porei mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença, enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então eu comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Verso 5. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra, em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não faças de mim um motivo de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite, eu fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplina o homem por causa do seu pecado, como traça destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro, não seja indiferente ao meu lamento, pois eu sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria antes que eu me vá e deixe de existir. Veja aqui, irmãos e irmãs, que toda situação difícil, eu falei isso na semana passada, que nós enfrentamos, é na verdade uma oportunidade que Deus está nos dando, que Ele está nos ofertando, para nós descobrirmos, para nós aprendermos uma nova, gloriosa e poderosa forma de ver Jesus, de vivenciar Jesus. Nós não podemos esquecer que todo encontro doloroso, que toda situação complicada, que toda crise na nossa vida carrega em cada uma dessas crises, em cada uma dessas situações, uma impressão digital de Deus. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos esquecer de maneira nenhuma que toda crise tem por trás as ações soberanas de Deus. Por isso, eu volto a repetir uma frase que disse, quero repetir hoje: quando você não ver a mão de Deus agindo, confia no coração de Deus. Muitas vezes nós não vamos perceber a mão de Deus trabalhando, mas nós temos que confiar no coração de Deus. O coração de Deus é bondoso, o coração de Deus é generoso, o coração de Deus é fiel, e Ele não jamais abandonará cada um de nós, ou nenhuma pessoa. Na mensagem passada, eu iniciei apresentando algumas atitudes para nós superarmos as situações difíceis com base no Salmo 39. A primeira atitude foi cuidar da conduta da boca. Estou relembrando rapidamente para vocês.
Nós precisamos cuidar das nossas conversas. Nós temos que cuidar da conduta da nossa boca, para nós não cairmos no pecado das palavras. Eu até falei para vocês que ninguém vence os problemas reclamando. Murmurar é falar para quem não resolve nada da nossa luta, para quem não resolve nada da nossa situação. Então, nós temos que vigiar a nossa boca na hora da crise, porque se nós não vigiarmos a nossa boca, nós vamos cometer o pecado das palavras, e aí nós vamos descobrir que não é reclamando que a gente muda a situação, mas é enfrentando a situação e cuidando da nossa boca, porque a nossa boca pode causar mais problemas quando nós estamos numa crise, porque nós queremos nos defender, porque nós queremos contra-atacar as pessoas, e aí acabamos magoando mais as pessoas e criando mais situações difíceis ainda. Em segundo lugar, eu falei que para nós superarmos as situações difíceis, nós temos que cuidar para não congelar a ira. Então aqui, ao falar na situação difícil, nós podemos cometer pecado das palavras, nós podemos também ir para um outro lado, para um outro extremo, de internalizar as nossas dores, internalizar a nossa situação, interiorizar os nossos problemas. É um perigo quando nós interiorizamos a nossa indignação. Uma das causas, eu disse a semana passada, da depressão vem dos sentimentos que não são colocados para fora, na hora certa, para a pessoa certa, no lugar certo. Isso aqui é muito importante. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cuidado para você não perder essa mensagem. Eu sei que o maligno vai querer te atrapalhar, porque ele não quer que você ouça aquilo que Deus está querendo comunicar para você. Cuidado para você não congelar a ira. Para você, de um ponto, a Bíblia diz assim, cuidado para você não pecar com a boca e ficar falando coisa que não deve na crise. Segundo, ela diz, cuidado para você não jogar para dentro coisas que vão causar mais mal no teu interior, que vai ferir você, que vai deprimir você. Em terceiro lugar, nós vimos a terceira atitude, que é falar com Deus sobre a nossa crise, falar com Deus sobre a nossa situação difícil. Um dos segredos da superação é falar sobre as nossas dores e temores com quem pode trazer solução, com quem pode resolver os problemas. Existem coisas que nós podemos abrir com uma determinada pessoa. Existem coisas que nós abrimos com nossos pais, existem coisas que nós abrimos com nossos irmãos, existem coisas que nós abrimos com nossos pastores, existem coisas que nós podemos abrir no nosso trio de parceria, mas existem coisas que o único lugar que nós devemos abrir é com Deus. Por quê? Porque só Deus tem competência de escutar a nossa situação sem se ofender, sem se machucar, sem ficar traumatizado, sem magoar e sem sair caluniando a gente, sem ficar contando das nossas situações para as outras pessoas. Então, Deus é a única pessoa que nós podemos abrir tudo, e é isso que nós devemos fazer. Eu disse na semana passada que nós temos que trocar a nossa murmuração por oração. Nós temos que trocar os nossos pensamentos perturbadores pela meditação orientadora. Nós não podemos deixar que a situação difícil determine o conteúdo da nossa mente. Então, nós cuidamos da nossa boca para não criar mais situações difíceis, nós cuidamos para não jogar para dentro coisas que vão gerar angústia, adoecer a nossa alma e nos machucar muito mais, mas nós, em vez de murmurarmos, nós trocamos a nossa murmuração por oração. Nós falamos com Deus, é aquele que escuta, aquele que compreende, aquele que pode resolver todos os nossos problemas. A quarta atitude, quero continuar. A quarta atitude para superar situações difíceis é essa, é compreender a brevidade da vida na terra. Queridas irmãs, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, a vida ela é muito breve, a vida passa rápido demais. Essa semana eu estava pensando ainda, poxa vida, quando me tornei pastor dessa igreja aos 22 anos, morando na casinha aqui do lado, como já falei na semana passada, como isso passou rapidamente, como o tempo voou. A Bíblia diz, meus irmãos, no Salmo 90, no versículo 9, no versículo 10, que os nossos dias são como um murmúrio. Achei isso interessante, como um murmúrio. A Bíblia nos informa que os anos da nossa vida chegam aos 70 ou a 80, para aqueles que têm vigor, como aquela irmã que está ali sentada na cadeira. Entretanto, a Bíblia diz no Salmo 90, que esses anos são cheios de sofrimento, são difíceis, porque a vida passa e nós voamos.
É coisa incrível. Eu me lembro, olha, jovenzinho aqui, com a minha primeira filha, Rebeca, pequenininha, aquela chorou por 3 meses, 3 meses depois que nasceu, toda noite, por muito tempo, mas chorava como chorava com cólica aquela menina, que barbaridade. A gente não sabia que as coisas que a mãe comia podia dar problema na criança, né? Então demoramos para descobrir isso, e por 3 meses ela chorou, e eu pensava assim comigo, tomara que cresça, que assim nunca mais eu vou ter dor de cabeça. E eu descobri ao longo desses anos, agora que estou com 60, quase 61 anos, eu descobri que quando a gente não tem filho, a gente me dá uma criança, me dá uma criança, me dá uma criança, e depois que a gente tem 3, a gente pede, Senhor, me dá misericórdia, me dá misericórdia, me dá misericórdia, né? A gente está o tempo todo orando, porque a gente sempre vai ver alguma coisa que vai nos encher de sofrimento. Aqui tem um dado muito sério que nós temos que levar a sério, assim, ó, que quanto mais tempo você vive, mais dificuldade você tem. Os dias ficam cheios de dificuldade. Se você deseja superar as situações difíceis, você precisa compreender que a vida é breve, mas ela não precisa ser pequena, ela não precisa ser limitada. E é isso que Davi faz no verso 5 e no verso 6 do Salmo 39. Olha o que ele coloca: desce aos meus dias o cumprimento de um palmo. Olha, a duração da minha vida é nada diante de ti. Isso aqui seguramente, Davi está velho. Ele já tinha passado os 60 anos aqui, tenho certeza. O cumprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Veja aqui, irmão, somos como um sopro. Que sério que é isso? Nós somos como um sopro. Agora veja o versículo 6. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Como a sombra. Agora veja que dado importante: em vão se agitam amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Quem ficará com ela? Davi compreende o que aqui? Que a vida é um sopro. Ele percebe que a gente vai e volta como a sombra. Ele descobre o quê? Que perder a paz por riqueza, que se preocupar com posses, é uma bobagem muito grande. Ele se torna sensato na sua reflexão e ele conclui que ajuntar riqueza para outro usufruir é uma bobeira sem tamanho. É uma bobeira sem tamanho. O que Davi faz? Davi supera a crise pensando na transitoriedade da vida. Por favor, irmãos, guarde esta verdade no seu coração. Sua vida na terra é uma atribuição temporária. Eu peço agora, neste momento, para que o Espírito Santo lhe traga a revelação desta verdade. Eu peço agora, neste momento, que o Espírito Santo mostre para você isso, e o desdobramento disso. Qual é o desdobramento do fato que a vida é uma atribuição temporária? O desdobramento é que se a vida é breve, é melhor você não gastar muito tempo tentando valorizar suas crises. Tem pessoas que esquecem que a vida é breve, que é uma atribuição temporária, e mergulha nos problemas, e mergulha na dificuldade, mergulha na crise, mergulha na situação, transforma a sua vida numa crise, e passa o tempo todo dentro daquela crise, lamentando aquela crise, mergulhado naquela crise, e ela vai crescendo, ela se torna uma adolescente, ele se torna um jovem, ele casa e a crise está ali, ele chega da meia idade e a crise está ali, ele envelhece e a crise está ali, ele morre e a crise está ali. E ele esquece que a vida é temporária. A crise dominou tudo. A situação dominou tudo. Por isso, o que é que Deus está falando aqui conosco nessa tarde? Para você superar as situações difíceis, você não pode valorizar as situações difíceis. Deus está dizendo assim, olha, não valorize o desprezo das pessoas. Deus está dizendo, não valorize as maldades humanas. Se você ficar o tempo todo concentrado nessa maldade, concentrado nessa situação, nisso, a vida vai passar, os melhores anos vão voar, e essa atribuição temporária você vai perder, porque ela é temporária, pensando na crise, pensando na situação difícil, pensando no problema, pensando na luta. Não invista tempo lamentando o que passou, como diz aquela canção, para que chorar o que passou, lamentar perdidas ilusões.
Essa é uma das músicas que quando eu escutava no rádio, eu não tenho tido tempo para escutar, mas quando eu escutava no rádio, eu ficava pensando, poxa, que coisa! Para que chorar o que passou, lamentar perdidas ilusões, que você não tem mais como recuperar aquilo, e você fica ali lamentando uma coisa que você não tem jeito de superar e perde a atribuição da vida que passa. Em outras palavras, sabe o que Deus está falando? Não dê ibope para a crise da vida, envolva com algo mais nobre do que a situação difícil da vida, porque essas situações da vida, ela não dura o tempo todo, como diz a Bíblia no Salmo 30, no versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela amanhecer. Significa o quê? Que essas crises, elas passam, elas se resolvem. Não é que elas se resolvem sozinhas, mas eu posso tomar posição de solução para elas. E se uma das posições é, eu não posso ficar fazendo da crise a minha vida, o motivo da minha vida. Não. Eu não posso gastar a minha vida em cima dessa situação o tempo todo. Eu posso escolher me envolver com coisas mais nobres. Envolva a sua vida naquilo que traga a esperança. Envolva a sua vida naquilo que promova a sua fé em Deus. Tenha um olhar esperançoso da vida. Hoje eu estou aqui nessa situação, Senhor, mas não vou ficar aqui o tempo todo. Vai mudar, Senhor. Hoje eu estou aqui, quem sabe nessa perenga, eu estou aqui, quem sabe nessa casinha caindo, que eu, ó Deus, desempregado, Senhor, quem sabe sem nenhum recurso, meu Pai, mas eu tenho certeza, é questão de tempo, o sol da justiça vai brilhar sobre a minha vida, ó, a bênção de Deus vai derramar sobre a minha casa, Senhor, eu creio, Senhor, eu vou me envolver naquilo que o Senhor me mandou fazer, eu vou me concentrar naquilo que Deus é, eu vou me concentrar naquilo que Deus quer que eu faça com a minha vida, e eu vou parar de ficar olhando o que estão fazendo com a minha vida, o que estão me importunando, o que está me fazendo sofrer. Não, eu vou ter esperança no meu Deus, eu vou me envolver ativamente para aproveitar essa vida, aproveitar esse momento. É isso que nós temos que fazer. Ontem foi tão gostoso, foi um dia muito difícil, apertado, com muitas coisas, mas que coisa boa. Chegou de tardezinha, por volta das 6h30, 6h40, falei para a minha japonesa, nega, deixa tudo aí, vamos dar uma volta. Vamos pegar o vento na rua, na cara, vamos para algum lugar bonito, tomamos um lanche. Já fazia tantos anos que a gente estava querendo comer um sanduíche, já vamos comer esse sanduíche hoje. Sabe de uma coisa? Eu estou cuidando, lutando por essa minha barriga não crescer mais. Sabe de uma coisa? Vamos fazer aquilo que a gente está gostando, querendo há muito tempo. Vamos comer um sanduba daquele que a gente tem direito. E aí nós fomos lá, escolhemos 2 sandubão grandão. Falei assim, nega, vamos fazer o seguinte, para não ter inveja, quem comeu melhor, vamos partir no meio esses 2 sanduba e vamos comer primeiro um junto e depois nós comemos o teu junto e assim fica tudo empate e nós vamos, foi uma maravilha, que programa maravilhoso, que programa glorioso. Quem sabe tem gente aqui que faz tempo que nem sai de dentro de casa pensando nessa situação, não usufrui nada, não faz nada. Deus diz, não dê ibope a situação difícil. As realidades mudam quando você coloca a tua vida nas minhas mãos, quando você se envolve em coisas que eu quero que você faça. Você percebe o que Deus está falando aqui? Diga amém. A quinta atitude para nós superarmos as situações difíceis é colocar sua esperança em Deus. Colocar a sua esperança em Deus. Um erro comum que muitos de nós cometemos é colocar a nossa esperança nas coisas. É colocar a nossa esperança nas pessoas. E aqui eu vejo, muitos de nós somos assim, que colocam, por exemplo, a sua esperança num relacionamento. Mas eu tenho que dar certo no casamento, eu tenho que dar certo no trabalho, eu tenho que dar certo nessa amizade. E colocam toda a esperança nisso. Nós vemos também que são pessoas que colocam a sua esperança na beleza física. Eu agora cheguei num ponto que às vezes eu ando da rua, eu vejo esses meninos bonitão, né, tudo musculosão, assim, aqueles bração. Agora está esse negócio do camarada ficar braçudo, bota aquelas camisetas tudo coladinha, eu fico até com um pouco de inveja, falar a verdade. Eu falo para Deus, Senhor, queria tanto ter um corpinho desse agora, né? Aquele negócio, aquela coisa toda, né? Eu vejo aquelas meninas todas lindas, todas empiriquitadas, e agora, poxa, que podridão que está esse negócio, essas vestes, todo mundo quase meio pelado, sabe? Que coisa, nós crentes tem que ser diferente, viu, irmãos? Nós temos que ser diferente disso daí. Fico pensando, vai, bobona, bota confiança nisso, isso, empina o nariz, empina o bumbum, isso, mostra tudo, vai, bobão, fica se baseando nisso daqui, é questão de tempo. A pelanca vai chegar, a estria vai te atacar, você vai ver, e não tem remédio, não tem jeito. Você pode até apelar para as práticas, mas tem gente que está apelando tanto, que quando fecha o olho, a boca abre, quando fecha a boca, o olho arregala, vai dormir de noite, um olho meio aberto, outro meio fechado, de tanta transformação que está fazendo. Gente,
Uma coisa é só, se você coloca a esperança na beleza física, você vai sofrer muito, você vai se tornar muito miserável. A Bíblia no Salmo 20, no versículo 7, Salmo 20 no versículo 7, diz que muitos colocam sua esperança em carros, outros colocam em cavalos, nos seus próprios recursos. A alerta da Bíblia é que a nossa esperança precisa estar em Deus. Olha o que diz o Salmo 39, no salmista, na sua reflexão, enfrentando as situações difíceis que ele está passando. Ele diz assim: mas agora, Senhor, que hei de esperar? E agora, Senhor? Porque ele fala assim: quando eu estiver na presença dos meus inimigos, eu vou fechar minha boca, eu vou botar um guarda na minha boca, vou botar uma mordaça na minha boca. Eu não quero dar brecha para o inimigo de jeito nenhum, usar o meu pecado de palavras, não quero fazer isso. E eu já descobri, Senhor, que confiar nas pessoas não tem jeito, confiar no dinheiro, amontoar riqueza para outro gastar, Senhor, não tem cabimento, isso não tem nada a ver comigo. Mas onde é que eu boto a minha esperança? No que eu hei de esperar? Ele diz, ele tem um vislumbre, ele tem uma revelação: a minha esperança está em Ti. Aqui o texto é muito claro. A nossa esperança precisa estar em Deus. Irmãos, preste atenção, você vive com pessoas. Você trabalha com pessoas, delas você dá e delas você recebe. Isso é um fato. Mas você não pode depositar a sua esperança nas pessoas. E aqui eu quero fazer um alerta divino. Quem deposita em pessoas o que precisa estar posto em Deus, certamente sofrerá decepção. E aqui eu quero parar um momentinho. Eu quero orar ao Espírito Santo. Eu peço ao Espírito Santo que o Senhor coloque essas palavras na mente e no coração dessa irmã e desse irmão que está aqui. Quem sabe, ó Pai, aqui pessoas que estão machucadas, estão feridas, porque fizeram expectativas, colocaram em pessoas, colocaram em qualquer outro lugar a sua esperança, a sua realização, a sua satisfação, e por isso estão decepcionadas, estão frustradas. Ó Espírito Santo, revele a nós aqui nessa tarde que a nossa esperança precisa estar em Ti, precisa estar em Deus. O próprio Deus, Ele deixa isso muito claro, que a nossa esperança precisa estar nele, tanto que em Zacarias capítulo 4, versículo 6, ele diz: não é por força humana, não é por violência, não é na sua capacidade, mas é pelo meu Espírito que você vai vencer, é pelo meu Espírito. Como o próprio Davi disse no Salmo 121, um texto tão conhecido que vocês conhecem, que nós já lemos tantas vezes, ele disse assim: eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E olha que ele coloca: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. Portanto, não deposite em pessoas, em coisas, aquilo que tem que ser colocado em Deus. Aquilo que tem que ser colocado em Deus. Talvez, quem sabe, aqui há homens que fizeram uma expectativa: não, meu pai vai ser assim, a minha mãe vai ser assim, eles vão fazer comigo vai ser assim, mas não vão, porque muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas. A expectativa, ela cria uma coisa que a gente nunca consegue. Isso é muito importante eu falar aqui, irmãos. Você pode ver quando você faz uma viagem num lugar que você nunca foi, pode ser aquele lugar maravilhoso, mas você faz tanta expectativa, chega ali e estraga. Eu me lembro que eu assistia os filmes românticos e passava Veneza. Veneza, aquele negócio, aqueles homens daquela canoinha, gente sentado lá na frente, aquela coisa toda, e música, gente tocando sanfona dentro do barco para você, passando aquela coisa, aquela brisa, aquela mulher maravilhosa, aquele homem maravilhoso, aquela coisa tremenda. Ganhei de presente lá quando fiz, me parece, 50 anos, uma viagem, ou 45 anos, sei lá, uma viagem, um passeio pela Itália e incluía Veneza. Gente, quando cheguei em Veneza, o que é aquilo? O que é aquilo? Primeiro, para você entrar dentro de um barquinho daquele, custava uma fortuna desgraçada. E eu pensei assim: tá bom, então vamos entrar aí. Quando paguei tudo, eu e a neguinha, eu e minha japonesa, entramos dentro daquele negócio. Eu queria sentar no lugar lá, que passa no negócio, e disse: não, você não vai sozinho não, tem uma turma com o senhor aqui. Aquele barco encheu de gente. Não era nada daquilo que eu pensava.
Eu quase nem pude segurar na mão da japonesa, e aquele mundaréu dentro parecendo como é que é o nome daquele negócio que vem do Nordeste? Um pau de arara? Era um barco pau de arara, que aquilo? Não tinha música, não tinha nada, os italianos era bruto com a gente, sabia que a gente era brasileiro, tratava a gente quase como com terceira, quarta, quinta categoria. Foi uma frustração para mim, e aquela água fedia, aquele negócio, Deus do céu, o que é aquilo? Não tinha nada de romantismo, nada de nada, que quis quase desaparecer de lá, por causa da minha expectativa. Quando você coloca a expectativa em coisas, quando você coloca a sua expectativa em pessoas, você vai frustrar. Nossa atitude precisa ser essa que está descrita no Salmo 62, no versículo 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dela vem a minha esperança. Irmãos e irmãs, por favor, quem sabe vocês estão passando por situações difíceis, dignas de lágrimas, de madrugada, de joelho no chão, sim, de dor, quem sabe você está passando, mas preste atenção, não é colocando a tua esperança nas pessoas e nas coisas, é em Deus, é dele que vem o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, porque Ele é o socorro presente conosco nas situações difíceis. E a sexta atitude, para superar as situações difíceis da vida, você tem que clamar a Deus por renovo da alegria. Pelo renovo da alegria. Algo importante que eu preciso destacar é que a incredulidade vai lutar contra a tua alegria nos períodos de situações difíceis. Não é porque o entorno está difícil que você precisa estragar dentro. Escuta o que eu estou dizendo. Não é porque as coisas estão difíceis ao seu redor que você tem que fazer o teu interior se tornar difícil. Você não tem que trazer a situação difícil para dentro do teu coração e azedar você. Tem pessoas que ficam azedas quando estão passando por situações difíceis. Então a incredulidade, ela vai lutar contra a sua alegria. A incredulidade sabe que Deus nos ungiu com o óleo da alegria, mas ela quer estragar a alegria que nós já temos. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 61, no versículo 1 a 3, diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Veja, Ele me deu a unção. Agora veja o versículo seguinte, a continuação do versículo 1. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Agora, olha o verso 2. Para proclamar o ano da bondade. Veja como é que Deus está falando, que Ele me ungiu para fazer essas coisas. Da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Olha, veja só. O que Deus me deu? Deus me deu uma unção. Nessa unção tudo é contrário à tristeza. Consolar, animar, proclamar boas novas, tirar o pano de cinza por veste de alegria. Então Deus está dizendo assim, olha, você não pode deixar a situação difícil entrar para dentro de você e azedar você. Não é porque a situação está difícil no teu entorno que você tem que perder a alegria, porque eu já dei para você dessa unção. Como é que a gente supera essa situação difícil? Não perca a alegria que Deus já lhe deu. Peça essa alegria, Senhor, toda manhã. Senhor, eu quero me alegrar na tua alegria. Eu já estou provisionado. Todos aqueles que têm Jesus já está provisionado com a alegria de Deus, mas nós precisamos buscar essa alegria cada manhã. Por isso que o pessoal no deserto tinha que pegar o maná todo dia. Eles não podiam guardar para um outro dia, que senão estraga. Você precisa de uma nova alegria cada manhã. Cada dia você tem que colocar novamente diante de Deus. Nós já estamos provisionados. Então nós temos que ir a cada manhã buscar dessa alegria, beber dessa nova alegria. Senhor, me dá essa alegria, para que eu possa, a situação difícil não venha azedar o meu interior. Veja o que diz o Salmo 39, no versículo 12 e no versículo 13. O salmista ora: ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não seja indiferente ao meu lamento. Veja, nessa primeira parte do verso 12, o salmista ora. Veja, o salmista grita por alegria. Ele grita por alegria. Agora veja a continuação no verso 13. Ele diz assim: desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir.
Veja que o propósito da oração, o propósito do grito de Davi, era para ele ter de volta a alegria. Senhor, eu não posso permitir que essa situação difícil entre para dentro do meu coração. O que Deus está falando conosco aqui nessa tarde? Cada um de nós precisa renovar a alegria em Jesus para que a nossa vida se encha de força. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, como diz lá em Neemias capítulo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Você tem que buscar todo dia isso. É essa alegria que nos dá força. É esta alegria que nos dá ânimo. E como é que a gente vence essa situação difícil? É renovando a alegria. Até eu pensei em algumas coisas aqui, como é que renova a alegria. Pode colocar o slide 33. Eu coloquei tudo no slide só, porque eu acho que vocês precisam ter isso daqui como eu preciso todo dia, renovar a minha alegria. Hoje, quando eu levantei bem cedinho, lá no meu local de oração, uma vista linda, moro num prédio, tenho uma vista maravilhosa, eu levantei minhas mãos e disse: graça te rendemos, ó Deus, por tuas maravilhas. O Senhor tem sido o meu refúgio de geração em geração. E fui falando aquilo que Deus tem sido para mim. Fui glorificando o Senhor. Ó Deus, eu tenho todas as razões para ficar nesse dia entristecido, cercado de tantas situações difíceis, Senhor. E eu digo não, Senhor, eu quero renovar minha alegria. Então eu comecei a pensar na bondade sem igual de Jesus. Você quer renovar a sua alegria? Pensa, como é que Ele é bondoso. Talvez você não veja a tua mão, Senhor, mas o teu coração é bondoso. Pondere no poder de Jesus, pense no poder de Jesus. O que é que tem que Ele não pode resolver? Você chegou até aqui porque o poder do Senhor te trouxe, porque o poder do Senhor agiu. Medite nas riquezas de Jesus. Olha os pássaros, olha os verdes, os tons de verde, as cores. Olhe para fora da tua casa, olhe para dentro da tua casa. Olha você só está vivo por causa do poder de Deus, por causa da riqueza de Jesus. Reflita sobre o amor de Jesus ao ponto de morrer por você. Aproveite da presença de Jesus, diga: Senhor, o Senhor está aqui comigo, o Senhor prometeu, é um fato, eu acredito, eu creio, então eu te abraço, fala comigo, Senhor, senta aqui do meu lado, eu quero conversar contigo, e você vai ver essa presença inundando o seu coração. Relembre das promessas de Deus para a sua vida. Eu hoje mesmo peguei a minha promessa, que eu recebi, até anotei na Bíblia nova que eu estou lendo, eu coloquei lá, quando é que foi? 6 de fevereiro de 1977, Isaías 41. E eu fui agrifando tudo aquilo que Deus falou comigo quando eu era um menino de 19 anos, com meu joelho no chão e um pastor orando por mim, sobre essa promessa. Eu resgatei aquele momento. Baixa, como é que eu saí dali? Cheio da alegria do Senhor, cheio do gozo do Senhor. Você tem que renovar esta alegria, ela já está dentro de você, mas você tem que renovar, você tem que buscá-la a cada manhã, fazendo isso daqui que nós estamos vendo aqui nesta manhã. Por favor, guarde isso daqui. As crises em nossas vidas não podem definir a nossa identidade, não podem definir a nossa função. Nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Cristo. As circunstâncias passam, nossa filiação, nossa paternidade, a nossa missão nunca, elas são eternas. Sua dor é temporal, sua filiação e missão são eternas. Seja forte, o Senhor, o Pai Celestial está com você, e você nunca vai deixar, se você recebeu Cristo, você nunca vai deixar de ser filho do Senhor, e Ele tem a alegria dEle, Ele tem o óleo dEle, é o óleo que lubrifica a nossa vida, que lubrifica a nossa alma, que lubrifica as nossas emoções, é aquele que nos fortalece, e que nós podemos enfrentar sempre qualquer situação, não na nossa força, mas na força dEle, porque a graça dEle é suficiente. Então, não deixe de maneira nenhuma que as situações difíceis entrem para dentro de você. Não, tá bom, você vai ficar aí. Aqui dentro vai ficar o óleo. Qual que é o óleo? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, queridos? Amém, queridas? Missionária Central de Maringá.